Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar. Deixa eu arrumar aqui o colarzinho. E vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo joinha? Tudo certinho? Espero que esteja assim tudo bem com vocês. Deixa eu avisar aqui, falar para vocês dos horários, né, dos relatos, para quem ainda não sabe. Os relatos ao vivo de segunda a quinta-feira passaram. Antes era 10 da noite, mas a partir da semana passada eles serão às 9 horas da noite. Então os relatos ao vivo de segunda a quinta serão às 9 da noite, certo? E aí os que vier, os exclusivos para membros, as lives exclusivas para membros que vierem após, então serão às 10 da noite, não mais às 11, tá? Então a gente adiantou 1 hora nos ao vivo, certinho? De sábado às 11 da manhã todos os dias tem relato, tem os tipo ao vivo. Aí de sexta à noite tem um tipo ao vivo que também vou liberar às 9 da noite, tá? E a sábado e domingo, às 8 da noite, daí tem a coletânea de relatos no sábado e coletânea temática de relatos no domingo. Fora que de segunda a sexta também tem Almanaque Assombrado ao vivo com o Matheus. Acredito que é 12:30 ainda, né? Isso. E também temos conteúdos extras, conteúdos exclusivos para membros do canal. 3 vezes por semana, no mínimo agora, tá? Então, a gente tem 2 lives de relatos. Na segunda-feira, são relatos lá da antiga sobrenatural.org. Na terça-feira, relatos proibidões, tá? São aqueles um pouco mais pesados, um pouco mais assuntos mais sensíveis, que a gente conta lá na terça, exclusivo para membros. E agora, de quarta-feira, tem o especial proibido do Matheus, tá? São também assuntos que acabam tendo uma coisinha ou outra que fica mais a situação mais sensível e tal. E aí ele vai também tá fazendo uma live para os membros na quarta-feira. Fora que vira e mexe tem vídeo de bastidores, né? Vídeos de dia a dia aí para os membros do canal. Então, se você não é membro, pensa aí se você não quer se tornar um membro do canal Assombrado. Tem um botãozinho perto de inscrever-se ou inscrito. Seja membro, ok? Dito isso, não deixem também de fazer uma visitinha à Loja Assombrada, a loja oficial do canal Assombrado. E também, é claro, que não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Vamos ao relato de hoje, então, que não é um relato muito longo, tá? É este daqui, A Menina no Quarto do Meu Filho. Vamos ver. Olá, Ana, tudo bem com você? Meu nome é Fulana, mas pode me chamar como quiser. Fulana. Os nomes que eu vou citar já estarão trocados. Obrigada. Amo o seu canal e passo muito tempo ouvindo suas histórias. Meu patrão chega no escritório e percebe que eu tô ouvindo seus relatos e manda eu procurar uma igreja ao invés de ficar assistindo essas coisas sinistras. Bom, Ana, desde pequena eu vejo algumas coisas, não são muitas e nem quero que sejam. Quando eu tinha 6 anos, mudamos de cidade e como a escola era perto, eu ia sozinha. No meio do caminho tinha um buraco enorme, bem ao lado do passeio. Parecia que o chão havia cedido e ficou aquele buraco lá, crescendo plantas e muito mato. Não dava para ter ideia do tamanho real, mas eu, com os meus 6 anos, achava que era grande e fundo. Toda vez que eu passava por lá, eu ouvia uma voz chamando meu nome. Uma voz de criança. Eu não sei se era menino ou menina, mas me chamava sempre. Contei para minha mãe e ela disse que para eu nunca responder. E foi isso que eu fiz, eu nunca respondi. E ficamos pouco tempo nessa cidade, acabamos voltando para minha cidade natal. Pois bem, a história que quero te contar é outra. Em 2009, eu fiquei grávida do meu primeiro filho, Eduardo. Durante a gravidez, eu via um homem, às vezes passando por mim, às vezes parado em algum lugar, mas eu sempre o via. Todo domingo, o pai do meu filho acordava e saía para caminhar, e eu ficava deitada, aproveitando o dia de folga. Uma manhã,
eu ouvi a porta da cozinha se abrindo. Ele entrou, abriu a cortina da janela. Eu vi que a cozinha ficou clara, mas ele não entrou no quarto. E eu achei estranho e o chamei. Adriano! Mas ele não respondeu. Achei muito estranho, mas continuei deitada. Liguei a TV e aguardei. Uns 20 minutos depois ele chegou. E ouvi novamente a porta da cozinha se abrindo e vi ele vindo em direção ao quarto. Perguntei se ele havia entrado em casa antes e ele disse que não, que estava caminhando e havia acabado de chegar. Nem lembro se contei a ele, mas eu imaginei que poderia ser o tal homem que eu sempre via. Eu morava com a minha mãe ainda, mas aos sábados eu dormia na casa do pai do Adriano. Uma vez, numa sexta-feira, já à tarde da noite, meu irmão passou mal e minha mãe pediu que eu o levasse ao hospital. Eu fui dirigindo, meu irmão desmaiado no banco do meu lado e minha mãe no banco de trás, quando no caminho o tal homem estava parado, no passeio, me olhando. Levei meu irmão ao hospital, ele foi medicado e pediram que eu o levasse para casa para ele dormir. No caminho de volta, adivinha? O homem lá, no mesmo lugar, olhando para mim. Minha mãe não queria nem que eu dirigisse, falou comigo assim: já pensou se você olha no retrovisor e ele tá no banco de trás? Você bate o carro. Mas eu sempre dirigia dentro da cidade bem devagar. E graças a Deus isso nunca aconteceu. Pois bem, Ana, meu filho nasceu e eu não vi mais esse homem. Mas numa noite eu acordei para ir ao banheiro. Para chegar ao banheiro, eu passava pela cozinha, entrava num corredor, a porta do banheiro ficava de um lado e a porta do quarto do Eduardo ficava do outro. Uma de frente para a outra. O quarto do Eduardo era lindo. Eu fiz uma pintura com 2 tons de verde, coloquei uma fita que parecia uma grama e uns adesivos da turma do Ursinho Puff. Tinha o ursinho, o tigrão, o leitão, a coruja, a turma toda na parede. Guarde essa informação. Eu sempre ia ao banheiro sem acender as luzes. Eu ia no escuro e acendia apenas a do banheiro. Meu filho dormia no meu quarto porque eu achava mais fácil cuidar do recém-nascido no meu quarto mesmo. Assim que ele começasse a dormir a noite toda, eu ia colocar ele no quarto dele. Pois bem, acendi a luz do banheiro, me sentei no vaso e olhei para o quarto do meu filho. Na parede que dava de frente havia um guarda-roupas e sobrava um espaço pequeno, talvez uns 40 centímetros. Ana, nesse espaço havia uma menina, sentadinha, com as pernas encolhidas, joelhos próximo ao peito, como se tivesse com medo, sabe? Cabelos castanhos e longos, branquinha. Eu não vi o rosto, pois ela estava abraçando os joelhos de cabeça baixa. Eu levantei rapidamente, apaguei a luz e acendi de novo, e ela estava ali. Apaguei novamente e acendi, e adivinha? Estava ali a menina, encolhida já. Meu Deus, eu fui correndo pro quarto e não levantei mais. Ana, eu nunca deixei o meu filho dormir lá. Eu nunca mais deixei aquela porta aberta. Eu trancava de chave à noite, porque eu não queria mais ver. E não vi. Pois bem, acabei me separando do pai do Eduardo, conheci meu atual marido em 2015 e tive uma filha com ele, a Clara. Eduardo e Clara têm uma relação de amor e ódio. São igual gato e rato, brigam por tudo. Um vive fazendo raiva no outro, mas no fundo os dois se amam. A Clara vive falando com o Eduardo que vai contar ao pai dele tudo o que ele apronta em casa. E o Eduardo fica nervoso com o pai dele chegar para buscá-lo e ela ameaça ir lá, mas ela não vai, só enche o saco dele mesmo. Tempos atrás eu estava deitada no meu quarto e os dois discutindo. Clara falando com ele que ia na casa do pai dele fazer uma visita. E ele falava assim: vai lá para você ver, meu pai não gosta de você, eu te coloco para fora. Eu só escutando para ver onde que ia chegar essa conversa quando a Clara disse assim: o Eduardo fica bobo para você... O Eduardo fica bobo para você ver. Fala que não posso ir na sua casa, mas eu já fui lá. Ah, ela falou assim: o Eduardo fica bobo para você ver.
fala que eu não posso ir na sua casa, mas eu já fui lá. Eu já fui lá no seu quarto quando você era pequenininho, né, mamãe? Eu olhei assustada, mas eu não... aí a mãe respondeu. Eu olhei assustada para ela, mas eu não respondi. E ela continuou. Eu fui no seu quarto cheio de desenhos na parede, todo pintadinho, bonito, né, mãe? Aí o Eduardo falou assim, é verdade, mãe? E eu falei assim, claro que não. Olha a sua idade. Quando você nasceu, a Clara não tinha nascido ainda. Como que ela iria lá? E ela insistiu e falou, fui sim, no quartinho cheio de desenho na parede. O Eduardo falou que é... E o Eduardo falou que é mentira, pois o quarto já foi reformado e não tem mais desenho nenhum na parede. Eu chamei eles para assistir um filme e não tocamos mais no assunto. Ana, o que você acha? O que os assombrados acham? Seria ela ali? Seria ela me chamando quando eu era pequena, indo para a escola? E esse homem que me acompanhou até o Eduardo nascer? Bom, esse é o meu relato, espero que goste, assim como eu gosto de todos os relatos aqui. Um beijo para você e até o próximo relato. Um beijo para você, muito obrigada. Será que esse homem que você via era a pessoa que ia encarnar no Eduardo? Seria ele? Porque você o viu, ele não fazia nada, ele só estava ali, por perto. E a hora que o menino nasceu, ele não apareceu mais. E ela era essa criança, talvez essa menina que estivesse por ali, talvez ela achou que ela deveria vir primeiro e acabou que veio o Eduardo e ela ficou triste ou ficou por ali esperando a vez. Não sei, gente. O que vocês acham também? Não sei. Deixem aí suas opiniões. E se já aconteceu algo parecido, algo assim com vocês, também enviem suas histórias. Ok? Espero que tenham gostado. Beijos para vocês e a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui!